Mas a gente tem que ficar atento a todas essas possibilidades. E, mas tá indo, vamos em frente. Seja bem-vindo à nossa mesa. A gente está querendo compartilhar essa mesa maravilhosa com você, batendo papo com pessoas brasileiros que saíram mundo afora e agora estão contando a história deles aqui. Isso vai ficar eternizado, né? A gente está querendo fazer o maior arquivo de história de imigrantes brasileiros de toda a história, até que alguém faça um outro arquivo, quem quiser que faça outra, né? E, gente, olha, antes de mais nada, eu queria pedir a você para se inscrever no canal, certo? E se você quiser botar a legenda também aqui no canal do YouTube, você pode clicar que você vai ter a legenda do que a gente está falando. Mas se inscreve no canal, dá um like a gente aí, dá o joinha, porque a gente precisa motivar, né, os vídeos para que eles apareçam mais na mídia social das pessoas, né? Isso ajuda a gente, né? Hoje nós estamos fazendo uma viagem, entendeu? E estamos trazendo uma nova entrevistada que vai contar as histórias dela para a gente aqui. Seja bem-vindo, Liliana. Tudo bem com você? Obrigada. Obrigada, Douglas. Tudo bem. Eu estou atrasado no horário da gravação com a Liliana. Eu peguei um engarrafamento aqui para chegar aqui até o estúdio e ficou uma coisa muito complicada. Mas, na verdade, eu fui almoçar. Desculpe, Liliana. Obrigado pela sua paciência, entendeu? Está com a gente aí. Vamos começar com você contando aonde você está. Que país Eu você está? eu estou na Suíça, eu estou a 30 quilômetros de Zurique, numa cidade chamada Baden, é uma cidade menor, e eu estou, bem, na Suíça alemã, né, porque a Suíça tem a Suíça italiana, a Suíça francesa, eu estou na parte alemã. E aí, você está aí há quanto tempo? Estou aqui há 16 anos. Ah, não, você nasceu aí, então, né? Você não tem mais de 16 anos. Não, Praticamente. não começa com esse negócio há 16, você nasceu aí, né? Olha, eu estou E, gostando que você almoçou, está com bem-humorado, né, está me chamando de tão jovem. para quem previa comer um biscoito creme cracker e tomar um copo d'água, almoçar foi lucro, entendeu? Então, eu estou E assim, eu é feliz. que estou lucrando. Eu comentei com elas aqui antes de entrar no show que eu desci para comprar, pegar um biscoito, beber uma água, e quando eu olhei, almoço na mesa, eu disse, não, eu vou comer, não vou sair daqui com esse cheirinho e ficar sofrendo com esse cheirinho lá em cima no estúdio, vai ser complicado. Bem, mas me conta aí, o que levou você para a Suíça? Foi comprar chocolate? Casamento, casamento. Mas teve chocolate envolvido, Ah, né? isso aí tem todo dia. Você casou aí ou casou e foi para aí? Conta para Não, gente. eu conheci meu marido no Rio, da onde eu sou, né. Ele foi para o Brasil fazer uma termoelétrica em 2002, lá na Reduc, em Duque de Caxias, na Petrobras, ali naquela região, eles foram fazer uma termoelétrica, e era uma empresa suíça. Meu marido é alemão, e ele trabalhava para essa empresa. E ele fazia curso de português na Visconde de Pirajá, em Ipanema, onde eu trabalhava. Eu trabalhava numa agência de comunicação lá. E aí a gente se encontrou num happy hour desses por ali, e aí nós namoramos 3 anos, eu me casei em 2004 e quando foi em janeiro de 2005, eu me mudei para cá. Que legal. Mudou pelo amor, né? Foi. Muito legal. Aí largou tudo lá no Brasil e saiu para. O que você fazia lá no Brasil? Você falou que trabalhava na agência de comunicação? É, eu fiz jornalismo, né, e eu trabalhei como repórter no início da minha carreira. Mas depois eu trabalhava como assessora de comunicação, então eu trabalhava nessa agência, de comunicação ali
em Ipanema. E você continua trabalhando nessa mesma área aí na Suíça? Eu trabalho agora, voltei a ser jornalista, porque quando eu cheguei aqui em 2005, primeiro eu não trabalhei, né, eu tinha que aprender a língua, depois eu engravidei, minha filha nasceu, e aí 2 anos e meio depois eu comecei a trabalhar, eu trabalhei durante 10 anos numa multinacional aqui, eu era assistente executiva, mas quando foi em 2015, eu estava um pouco insatisfeita com essa questão, porque eu gostava muito de ser jornalista no Brasil, sabe. Eu O sempre quis, bichinho, desde pequena. a mosca mordeu, né? Aí, É, mas é uma cachaça, os professores na faculdade falavam isso, jornalismo é cachaça. E é impressionante, então eu não sei, alguma coisa em mim falou: "Nossa, você já deixou tudo no Brasil, né, seu idioma, sua família, seus amigos, tudo, aí de repente eu deixo minha profissão também, tipo, fico tanto tempo fora", e aí eu fui fazer um mestrado e eu voltei a ser jornalista em 2016, assim que eu terminei o mestrado, eu saí dessa empresa e eu comecei a escrever, aí no caso com foco na migração, que tinha sido o meu mestrado em comunicação intercultural, que lida com essa questão de diferenças culturais, aí eu voltei para a área de jornalismo, consegui assim, né. você trabalha num veículo alemão ou suíço ou trabalha num veículo brasileiro? Então, eu trabalho como freelancer para uma empresa que se chama Swiss Info, que é como se fosse a BBC de Londres, Sim, enfim, eles é uma plataforma de notícias escrita em 10 idiomas, eu trabalho, eu faço matéria para eles como freelancer. Eu tenho uma coluna na rádio CBN aí do Brasil, né, no Sistema Globo de Rádio, onde eu falo sobre vida no exterior, se chama CBN Longe de Casa, eu falo toda semana exatamente sobre essas questões, a vida do imigrante, questões de diferenças culturais, questões de morar fora mesmo, então eu sempre trago um tema em que dá para discutir, muito esse legal. tema. É. E E, aí eu escrevo, né, eu acabei de lançar um livro agora em novembro, sobre, casamentos, com estrangeiros. olha que legal! A capa do livro aqui, mas o livro é um livro reportagem sobre casamentos binacionais, ou seja, mulheres brasileiras que se casaram com estrangeiros, e eu entrevistei 60 mulheres. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu continuo, agora eu sou jornalista de novo. Ah, mas que legal. Então nós estamos na mesma pegada. Eu também esse programa está caminhando para um livro falando sobre imigração, né? A gente está fazendo uma série na realidade, ele vai ter, vão ter vários temas, né? Então, mas o objetivo é sempre o Sonhos Sem Fronteiras. Não vai ser a série dos Sonhos Sem Fronteiras. O primeiro que vai sair agora tem 10 histórias de imigração para você saber como é que funciona, né? Aí estamos reportando 10 histórias, estamos colocando essas 10 histórias. E vamos ter outras variações. Quem sabe a gente pode criar a variação dos casamentos também, né? E contar com a sua ajuda para isso, né? Pois é. Agora, ó, o legal é quando esse vídeo estiver no ar, você colocar o link da onde a pessoa pode comprar esse livro. Está onde esse livro já vendendo? Está na Amazon? Então, tá na Amazon, tá no site da editora Inverso, que a editora é Inverso, então é www.editorainverso.com.br. No Rio, ele está sendo vendido na livraria Argumento, lembrei, livraria Argumento no Leblon. Bem, por enquanto são esses canais, onde está sendo vendido, mas a minha publisher, ela disse que agora em março provavelmente iria para outros lugares, eu estou aguardando. Ah, que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse período de 16 anos aí, você voltou por algum período para o Brasil ou ficou direto aí? Você nunca voltou para o Brasil para Só morar? de Não, só de férias, não. Então você está em. E a saudade? Tem saudade do Brasil? Não mais.
Já tive muita, o Douglas, não é, não estou querendo dizer assim: "Ai, eu não estou nem aí para o Brasil", não é isso não. Mas eu já senti muita falta, muita mesmo, assim, estava conversando com as meninas antes, eu via novela antigamente no computador, e eu chegava a sentir o cheiro, assim, sabe, tinha aquelas novelas do Manuel Carlos mostrando o Leblon, eu chegava a sentir o cheiro, eu ficava: "Meu Deus, como doía". Para mim, engraçado, no início, foi tão difícil, e isso é muito ruim, você vive para tirar férias no Brasil, sabe, isso não é bom. Hoje em dia não, quando eu vou para o Brasil, para o Rio, né, eu fico muito feliz, eu adoro chegar, eu vou muito empolgada, mas eu já não penso tanto nisso, sabe, é diferente. Já está já tá indo pensando que dia que você volta, né? Não, não, quando eu tô lá eu adoro, eu gosto muito, eu curto cada momento. E realmente eu não quero vir embora não, eu me sinto muito em casa no Rio. Mas eu não passo o ano todo pensando nisso. Tanto é que eu fui ao Brasil a última vez em 2018. Eu não voltei mais. E eu tô bem, sabe. E bem, como é que você lidava com essa. O que você fazia para matar essa saudade do período que você tinha muita saudade? Não tinha jeito, né. Aí ficava com saudade, aí ficava reclamando. Não matava não. Ai, era horrível, era horrível. É um período que eu falo com o pessoal aqui, é o período do limbo, né? Você É, fica no limbo, né? fica, Você fica não mesmo. está nem aqui nem lá, né? É, é. Mas E então, para mim, Douglas, morar no exterior, eu vim, assim, você brincou, falou que eu tô aqui a minha vida inteira, mentira, eu vim com 32 anos, e eu não fui preparada para isso, sabe. Então eu acho que esse meu sofrimento, primeiro que eu vim para um lugar muito difícil, no sentido de ser um idioma muito difícil de aprender, uma cultura muito difícil, muito diferente da nossa, pessoas muito fechadas, o suíço ele é muito retraído, ele não é como o americano que gosta de fazer conversinha na fila, né. Aqui não, aqui ninguém meio que se olha não, sabe. Então era muito difícil para mim. E eu acho que essa falta de preparo minha, de lidar com esse diferente, eu me sentia muito excluída, mas então eu fui estudar esse mestrado. Antes desse mestrado eu fiz um curso também sobre comunicação intercultural, e quando eu comecei a descobrir que as pessoas elas reagem de forma diferente por conta da cultura, isso foi um bálsamo na minha vida, no sentido de eu entender que não era pessoal, não era contra mim, sabe, mas é cultural e não tem o que fazer para isso. É assim, as pessoas funcionam de outras maneiras. Então isso me ajudou muito, o conhecimento, o entendimento de como as pessoas reagem de acordo com suas culturas foi isso que me trouxe uma certa sustentação. não, e é muito interessante que você vai observar, não é que você está. Eu estou aqui só há 20 anos, você está há 21 anos, você está há 16, não é muita coisa de diferença. É. Mas a minha segunda geração, ou seja, meus filhos, minha filha mais nova tem 24 anos. Ou seja, a minha interação dentro da comunidade americana e com a cultura americana, ela se processa de uma forma diferente, porque Uhum, eu sou brasileiro, né? Meus filhos são biculturais. E, uhum. e essa reação às coisas, a fatos, você vê dentro do núcleo familiar. Eu tenho uma nora as minhas noras são americanas, mas uma tem a família chilena, né, de pais chilenos, e a outra é 100% americana, do interior do Colorado. Então, é bem americana. E aí, você vê na mesa de bate-papo da família reações diferentes para o mesmo assunto, e Exato, todas elas baseadas dentro do background cultural de cada um tem. exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho filhos mais brasileiros que americanos, eu tenho filhos mais americanos que brasileiros. Uhum, E aí vem nora, filhos que eu digo filho, filha, e aí você uhum. vê eu tenho dois filhos e uma filha. E aí você vê nesse bate-papo multicultural na mesa como a coisa processa, entendeu? Exatamente. Como a coisa processa.
E isso não está relativo ao tempo que a pessoa mora, mas o tempo que ela vive imerso dentro da comunidade. Uhum. Por exemplo, meu filho mais velho chegou aqui com 8 anos. Tá? Ele processa diferente do que minha filha, que chegou aqui com 3 anos, Uhum. 4 anos. Entende? Isso, uma Uhum. coisa dessa. E é muito interessante esse aspecto que você falou. Muito, né? As pessoas reagem diferente Não, e baseado. você exato, e você, pelo que você disse, você já tem um patchwork mundial aí, dentro do seu mini complexo familiar, né. É, É muito interessante, porque com certeza a sua nora chilena, ela não é somente americana, mas ela também tem mamãe chilena valores. coloca na cabeça dela coisa da cultura, né? E essa pessoa traz os valores muito intrínsecos, né, É, dentro dela. por mais que, e eu vejo aqui, não sei se você veio na Suíça, e o assunto seguinte que eu quero falar com você é sobre comunidade brasileira, aonde você vive, mas eu vejo aqui que muitas pessoas da comunidade brasileira querem se afastar da cultura brasileira, mas nunca conseguem, eles se enganam, porque ninguém consegue apagar isso que a gente está falando. Ninguém consegue passar da onde você veio, como você veio, o que você pensa. É, é, tem uma brincadeira que as pessoas fazem, né, que os judeus, uma piada de judeus que fala o seguinte: o pão, o gatinho que nasce no forno da padaria é pão? Não, ele é gato. Ele só nasceu no forno da padaria. Então, a pessoa que nasceu, filhos de imigrantes que nascem no país, eles não se tornam pessoas daquele país, eles são uma pessoa diferente, entendeu? Eles não são. Eu sou americano, como minha nora, que é chilena. Ela é americana. Ela é americana. Mas a mãe dela é chilena, o pai dela é chileno, a avó ela é chilena, entende? E por mais que eles queiram transformar aquela cultura de americana, não, tem as tradições que estão ali. Então é bacana isso, é muito legal. Mas leva tempo, né? E eu estava falando da pessoa. Tem gente que quer inutilizar isso, quer acabar com isso. Não, porque aqui em casa a gente só fala inglês, aqui em casa a gente. Gente, isso é uma coisa tão estúpida. Desculpe se você faz isso aí, que você está me ouvindo aí, entendeu? Mas olha, você só vai se sentir mal. Concorda com isso, Liliana? Totalmente. Como eu te falei, meus estudos são nessa área, né. Meu estudo, essa com essa esse mestrado que eu fiz aqui na Suíça sobre comunicação intercultural, e é um mestrado em que a gente estuda inúmeras, matérias juntas, então a gente tem psicologia social, antropologia e, enfim, ciências sociais, história, muitas coisas. E dentro desse digamos, desse caldeirão aí de estudos, a gente estuda as questões migratórias. E isso que você está me falando é tão correto, porque isso simplesmente se chama nos estudos adotar uma estratégia de adaptação, equivocada, porque uma pessoa que, por exemplo, um brasileiro, mas poderia ser qualquer nacionalidade, né, Isso. um brasileiro que mora fora e ele diz: "Não quero falar português com meus filhos, não quero falar português, não quero contato com brasileiro", ele está adotando uma estratégia de adaptação que se chama assimilação. Isso é muito ruim, porque, como você falou, o gatinho que nasce que fica ali no forno, ele não é pão, ele é gatinho. Em algum momento da sua vida, em algum momento, você vai se sentir muito deslocado, e Olha, isso vai te ferir muito. Eu para o meu livro, inclusive, e para essas diversas matérias que eu faço para a CBN, para a Suíça enfim, eu falo de vez em quando sobre isso. Eu já entrevistei, inclusive, psicólogos que trabalham aí pelo mundo atendendo migrantes, e eles falam que isso vem muito nos consultórios, essas questões, porque em algum momento isso vai pesar. É uma pena que se você, adota essa estratégia, é muito ruim para você, mas é muito ruim para o seu filho, no caso, né, que você não traz o português como língua de herança. nossa, O isso é um crime. português é um presente para essa criança que vai já ser bilíngue. Olha que presente para essa criança. Eu vou mais além com você. Isso é um crime. Isso é um crime, porque aqui, não sei aí, aqui eu tenho contato com italianos que chorar, sai lágrima, quando fala que ele não aprendeu a língua da avó,
que falava italiano. E, com isso, ele teve pouco contato com a avó e com os tios, que falavam... Agora, a situação... Vou dar um parênteses para falar um pouco da situação do italiano. O italiano, quando veio para cá, ele botou na cabeça dele que ele tinha que, como você falou aí, ele tinha que se adaptar à cultura para ele ser diferente. Assimilação. Tinha que assimilar a cultura rápido para ele ser diferente, para ele deixar... Porque aqui tem a história, né? O irlandês era o gerente e o italiano é a mão de trabalho. E o judeu é o investidor. Isso lá em Nova York, o pessoal fala. O judeu é o investidor, o irlandês é o gerente e o italiano a força de trabalho. E ele queria pular. E ele achava que, para pular, ele tinha que ser que nem o irlandês, que nem o americano. E também não tinha ajuda dele continuar com o idioma para os filhos. Por exemplo, não tinha uma TV italiana que ele podia estar ouvindo, não tinha... Embora os adultos falassem italiano, eles deixaram morrer muito a geração deles de falar italiano. Então, já existem exemplos de comunidades que cometeram esse erro para nos mostrar que está errado isso. É porque o bilinguismo é uma coisa nova, sabe? É novo esse conceito. Realmente, as gerações passadas não investiam muito, eles achavam que tinha que entrar totalmente, né, com a língua do país. Só que, enfim, as pessoas vão fazendo pesquisas, o mundo muda, né? Aqui na Suíça o bilinguismo é super apoiado, tem tantos programas da Unesco aqui que rolam, que realmente as bibliotecas, muitas têm livros em vários idiomas para criança. Aqui na minha casa eu falo somente português com as crianças, o meu marido, como ele morou no Brasil, ele também fala, mas as crianças falam alemão com ele, né? Mas enfim, aí vive essa baguncinha assim, todo mundo fala tudo. Aqui em casa, a língua é o português e as noras que corram para aprender rápido. Mas a sua esposa é brasileira, né? Minha esposa é brasileira. As noras que já estão aprendendo, nós temos um grupo da família, né, WhatsApp, eu só escrevo em português, entendeu? Só escrevo em português. Pelo menos o trabalho para elas poderem ir e buscar a tradução é legal, porque vai familiarizando. Me surpreendi que uma delas falou assim que queria ter a Globo em casa para ver o Big Brother. Aí eu comprei o Globoplay para ela, eu botei, eles ficaram felizes, dei de presente de Natal, o Globoplay, ela está toda feliz. E ela diz que não entende nada, mas que ela está trabalhando duro para entender. Que legal, que bacana isso, né? Falar outra língua só pode ser vantagem, né, Douglas? Eu não entendo também. Mas olha, Douglas, eu vou te falar uma coisa, até caiu a capa aqui no chão. Com relação... Nesse ambiente aí de casamentos binacionais, eu vi muito nas minhas pesquisas e eu trouxe muitos estudos para esse livro. Esse livro não é só contação de história, ele é histórias de vidas de pessoas. Vou comprar para eles. Muito obrigada. Pois é, você que tem nora estrangeira, né? Então ele é assim, ele é construído de histórias e explicações científicas sobre esses fenômenos. Então, só que tem uma coisa que é com relação a essa questão da língua, tem muito homem, eu foquei na brasileira, né, na mulher, que é casada com estrangeiro, mas é claro que isso deve acontecer ao contrário também. Mas, por exemplo, como a gente vem de um país, né, de terceiro mundo, de um país na cadeia aí da economia abaixo, então tem muito homem do norte, do hemisfério norte, que vai procurar essas mulheres, não somente brasileiras, latino-americanas, em situação de vulnerabilidade, até se casam com essas mulheres, mas maltratam muito. Eles podem até ser que eles não batam, não é sempre que tem violência física, mas tem muita violência psicológica, e essa violência psicológica passa pela língua, porque é a dominação. Eu mesma já vi, e tem depoimento de homem, quer dizer, de mulher, que diz que o homem não quer que ela fale português com os filhos. Ou tem sogra que critica a nora porque ela fala português com o filho. Para que você está falando essa língua com essa criança? É impressionante. Isso passa por essa questão da dominação mesmo, de pessoas acharem que porque elas vêm da Europa ou dos Estados Unidos ou do Canadá, de países mais ricos,
que elas podem dominar essas pessoas. E o migrante já é um ser vulnerável, porque ele está ali sozinho, sem a família, numa outra língua, ele não entende os direitos. Então, são situações de supressão mesmo, né, daquele ser. E eu acho que tem muita mulher nessa condição de não falar, porque se sente tão vulnerável que se sente fraca, não consegue ir contra. Acho que tem mulher que não fala também, acho que tem imigrante que não fala, porque é aquela coisa lá da adoção daquela estratégia equivocada, mas também, Douglas, porque a gente vem de um país colonizado, né, e tem muita gente que tem vergonha, tem gente que quer pertencer ao outro grupo. A gente estudou isso em psicologia social na universidade. Você quer fazer parte do outro grupo. Né? E E ela nesse querer faz, desculpa, continua. não, não. E nesse querer fazer parte, você acha que tem que tirar a sua roupagem e virar outra coisa, só que você não vai virar, e aí se decepciona. Nunca Nunca. vai virar. E aí, eu ia falar naquela hora que eu te interromper, era isso. A pessoa vai descobrir isso lá na frente, onde não vai ter tempo mais de voltar. Ele vai ver que perdeu anos tentando essa estratégia equivocada e vai ser infeliz lá na frente. Muito, muito. Ele não vai ser nem natural desse país, nem vai ter laços com o país que dá onde ele vai ser uma pátria. Ele vai estar fora, vai ser um acultural. Isso é um risco muito grande, e que causa. Ontem eu vi uma entrevista do dono da Companhia das Letras, o Luiz Schwartz, acho que esse que é o sobrenome dele. Ele acabou de lançar um livro, quando ele conta a história de traumas que ele tem, que vieram da infância, da educação dos pais. Muito legal. Já comprei o livro. Já comprei o livro no Kindle aqui, já vou tentar começar a ler. Mas ele conta aí o que isso entra no assunto que eu estou falando, que a gente está falando aqui. Os problemas do pai dele passou para ele. Quer dizer, então, você que está ouvindo a gente aqui, não escuta não, mas escuta a Liliane falando, cara. Você está correndo, você está colocando em risco a vida e o futuro dos seus filhos. Eles vão carregar essa falta de identidade por gerações, e quem sabe até dos seus netos, não é verdade? É muito ruim, porque, inclusive, como eu tinha falado do bilinguismo, mas isso atrapalha mesmo a criança até na adaptação no próprio país, porque ela vai ser sempre diferente. Se ela não conseguir entender da onde que vem aquela diferença, e se a família não lida bem com essa questão, como que essa pessoa vai se colocar nesse mundo? Infelizmente, a sociedade coloca a gente em caixinhas, né. Você é da caixinha dos brasileiros, você é da caixinha, sei lá, do argentino. E para você sair da caixinha e circular bem em diferentes caixinhas, que é o mundo intercultural, você precisa entender a sua caixinha, até para sair dela. Então, para você navegar nesses mares aí confusos, porque o mundo é o século XXI, né, a globalização é esse mar confuso aí, não tem muito jeito. Né? Então, é um problema de identidade, um problema identitário sério, né. Eu vi adoro. Você já viu aquele filme Casamento Grego? Já, Eu adoro aquele filme. Eu muito estava legal. vendo televisão esse dia, num desses canais que as esposas, pelo menos a minha esposa, gosta de ver, de filme antigo, né? Aí, daqui a pouquinho, começou a passar o Casamento Grego 2, que o pai casa, não sei o quê. Aí eu vi aquele filme, eu vou ver, porque eu acho que dou gargalhada com ele todas as vezes que eu vejo. E eu vi numa nova perspectiva, agora tendo o casamento grego aqui em casa, né? É, é, o americano vê aquele filme, ele acha graça naquele filme, mas ele não entende aquele filme. Ele não entende o que passa no contexto daquela família grega. Eu só consigo entender aquele filme bem porque eu, brasileiro, sou uma família grega, né? Daquelas, quer dizer, o americano só acha engraçado. Eu acho que ele não se aprofunda e talvez não ache nem tanta graça e não reconheça o que se passa naquele núcleo familiar, talvez por não ser um imigrante latino como a gente. Você não acha, não? Eu acho, concordo. Eu acho que só conhece essa realidade
quem calça esse chinelo, sabe? Porque a imigração, se você consegue aprender com esse processo, você fica muito humilde, né? Você começa, eu acho que é muito importante essa humildade e para entender, né, que aquele processo ali, quem é você, e se você não passa por isso, você não vai achar, assim, tão divertido, vai achar engraçadinho na superfície, né. Outro dia, aqui na Suíça, eu não sei se passa esse filme na Netflix, mundial, mas aqui na Suíça, na parte alemã, tem um filme que se passa aqui que se chama Alemânia, mas na verdade é Alemanha em turco. Hum, É um filme sobre a imigração turca na Alemanha, que foi muita gente no pós-guerra trabalhar, a Alemanha precisava de mão de obra, né, e foi muita gente da Turquia trabalhar na Alemanha. E o filme é sobre, acho que 50 anos, a chegada do primeiro turco para trabalhar na Alemanha. Mas o filme é tão como é que é o nome lindo. do filme para eu anotar aqui? Alemânia, é com Y, é Nia, Alemânia. Netflix, tá? Já anotei Eu aqui. não sei se está no resto do mundo, mas enfim, eu estava vendo, e esse filme é tão profundo, porque ele fala de um senhor, no caso, que foi jovem, deixou a família na Turquia, foi trabalhar na Alemanha, e aí conta todo, agora ele com filhos adultos, mas esse filme é de uma profundidade. No final do filme, eles vão fazer a Angela Merkel chama esses imigrantes, os primeiros, e faz uma homenagem. É tão lindo, eu chorei tanto, porque esses filmes me tocam profundamente, assim. Olha, no Casamento Grego número 2 tem um momento que, os filhos se juntam com as milhas e trazem o irmão dele, que ele não vê desde que ele saiu da Grécia. Aí, quando o irmão chega, ele olhou para os filhos e falou assim: vocês não sabem a bobagem que vocês fizeram, porque quem está lá pensa que a gente está aqui e está rico. E aí ele utilizou uma frase, falou assim: o nosso sucesso incomoda a eles, embora não seja o sucesso que eles imaginam que a gente tem. Aquilo ali, cara, qualquer imigrante entende aquela coisa. Porque quem está no Brasil, no nosso caso brasileiro, acha que quem está fora ou está muito rico ou vive com uma facilidade dos sonhos, né? E eu falei assim, cara, mas olha que coisa exatamente. Quer dizer, não é uma coisa de brasileiro, é uma coisa de imigrante, né? O turco que está na Alemanha, a família dele lá na Turquia acha que ele está batendo papo com a Angela Merkel todo dia pelo WhatsApp, né? Ele que não sabem, não tem noção. Ou também, e aí você me responde, que baseado nos seus estudos, no que você fez, né? Ou também atacam esse sucesso, menosprezando esse sucesso, ou por ele não ter tido coragem de fazer a mesma coisa. Existe isso também? Eu não tive nenhum relato, assim, disso, mas eu imagino que tenha sim, porque, assim, não veio nas minhas entrevistas, mas pode ser que é porque eu não tenha entrado nesse mérito, mas eu imagino que sim, porque às vezes a gente escuta pessoas falando: "Ah, eu não deixo o Brasil de jeito nenhum". Eu não vou para lá lavar privada. É, e assim, nem todo mundo sai do Brasil para lavar privada. As pessoas saem dos seus países por inúmeros motivos, né? Às vezes é para estudar, como eu saí para casar, enfim, são inúmeros motivos e não tem culpa, né? Mas eu acho que tem muita gente que critica, né? Que coloca estereótipo, muito brasileiro para o próprio brasileiro. Vou te falar, no meu livro, por exemplo, olha que engraçado. Eu tenho uma parte que eu falo, porque é um livro-reportagem, né, como eu te falei, então eu falo assim: "Casei com um estrangeiro e agora?". E aí tem uma parte em que as mulheres que se casam com estrangeiros, elas sofrem, inúmeros preconceitos vindos de diferentes públicos. Por exemplo, a mulher brasileira fala com as amigas ou no trabalho: "Ah, eu vou me casar com um inglês". Aí você ouve, eu tinha gente que me conta no livro: "Ah, eu fui chamada de Maria Passaporte". Tem uma menina do Ceará
que falou que eu botei o título do relato dela era Virei puta e fui morar na Europa. Porque todo mundo, porque como eu acho que tem muito essa questão do turismo sexual no Ceará, então Aham, ficou uma pecha, né? aham, aham. Então, tem esse preconceito no Brasil? Tem. O preconceito dessa mulher que ela vai enfrentar no país do marido, porque as nativas vão falar que ela, é brasileira e devia ser puta no Brasil. Sem Ou dúvida. eu mesma já ouvi num jantar que eu fui com meu marido, só de suíços, eu era a única estrangeira. E aí uma senhora sentou ao meu lado e disse assim: "Ah, você é brasileira?" Sou sim." Aí ela falou assim: engraçado esse negócio de suíço, tem muita brasileira aqui, né?" Eu falei: "Tem, muita brasileira." "E como é que elas vêm para cá?" Eu falei: "Elas se casam muito." Porque tem pesquisas aqui mostrando que tem um número de suíços enorme que quer casar com mulheres da América Latina, enfim. Aí ela falou assim: "Eu não entendo esse negócio de suíço casando com mulher estrangeira, sabe? Você brasileira eu ainda entendo, mas eles casam com tailandês, eu acho isso um absurdo, sabe? Eu não entendo isso. Elas querem o dinheiro, elas só interesse." Eu tinha acabado de escrever meu livro. Isso foi em junho do ano passado. Eu cheguei, aí ela falou para mim assim: "Não me tome como racista, por De favor." maneira Eu olhei, nenhuma. não, imagina, minha senhora, a senhora está colocando toda uma etnia dentro de uma sacola, sacudindo e falando: "Só tem interesseira." Isso não é racismo? Claro que é. É uma etnia, é um preconceito contra toda uma etnia. E aí Aham. ela falou para mim que brasileira não, tudo bem, claro, ela estava falando Ela falou comigo. uma brasileira. Essa frase, cara, aqui eu escuto toda hora. Não, esses imigrantes que vêm para aqui, para os Estados Unidos, não é o seu caso nem da sua família. Mas, ué, como é que no meu caso, da minha família, não é porque eu tenho um jornal na cidade, não é porque eu tenho um time de futebol na cidade, que eu deixo de ser imigrante. Mas, Exato. como diz um amigo meu, eles têm que, como diz um amigo meu, eles têm que aturar essa situação, embora não queiram, né? E como diz o Zagallo, né? Vão ter que me aturar. Mas, na realidade, não, porque é o seguinte, o cara. Eu tenho uma companhia de limpeza, já falei isso 500 vezes aqui, já deve ser, eu tenho 12, quantos? Não, acho que tem 30 programas gravados, eu devo ter falado isso 40 vezes. Eu tenho uma companhia de limpeza. Eu conheço gente que eu me relaciono hoje na sociedade de Boca Raton, por conta do jornal, que eu fazia serviço no escritório dele, quando eu tinha companhia de limpeza, que ele não liga uma pessoa na outra. E não é eu entrar no escritório dele para fazer limpeza, não. Tem um caso que eu falo. Tinha um cara que eu batia papo com ele, no mínimo uma vez por semana, quando eu ia lá supervisionar a limpeza da minha equipe, porque ele tinha uma Porsche. E ele gostava de Porsche, eu também gosto. A gente estava falando da Porsche, vinha batendo papo de Porsche. Esse mesmo cara me encontra nos jantares de gala aqui, ele não liga as duas pessoas. Você está entendendo? Ele não liga as duas pessoas. Porque aquele cara era o dono da companhia de limpeza, esse é o dono do jornal. Mas era o mesmo cara pálido, ele não consegue se tocar. Ele não falava com o outro Douglas, ele estava ali fazendo uma de bonzinho. Eu falo que o americano tem um pet, um animal de estimação, e um imigrante amigo. E aí ele escolhe o que ele quer ser, Que porque na realidade doido isso, né? é muito Olha. doido. Isso acontece aqui. Outro dia desse, quando eu comentei isso E gravando é o livro, incrível, né, Douglas, um país que foi fundado por imigração, né? caraca, como é que você explica isso? Aí, o que a gente fala é o seguinte, você se não entender isso, se você não conseguir entender a sua caixinha, você não vai andar bem sobre essa caixinha. Não vai. Então, Douglas, você, inclusive, depois de você falar isso, depois eu vou explicar o restante do preconceito, mas eu vou ter que te chamar para eu te entrevistar para o meu segundo livro que eu estou escrevendo agora. Pode chamar, pode É chamar. exatamente sobre esse assunto. Não, é a questão da invisibilidade, né? Isso está no meu livro também. Não, Então a gente precisa, a gente troca, a depois gente que a troca gente experiência. terminar Mas aqui, a o gente meu vai trocar figurinha. O meu, quando eu falo sobre isso, é especificamente sobre imigração nos Estados Unidos.
que é uma experiência de imigração nos Estados Unidos, entendeu? Eu falo isso, eu faço da invisibilidade social, entendeu? Sim. Agora, imagina a cabeça que eu estaria criando dos meus filhos se eu não colocasse eles diante dessa mesa toda, né? Exato. Olha, você não se sinta melhor por causa que você tem uma posição social melhor, porque na realidade você não tem, você é igual a todo mundo, entendeu? Eles dizem que tem, entendeu? Não tem. E tem um defeito também que acontece no DNA do imigrante, é que conforme ele vai subindo dentro da sociedade, não digo socialmente, high society, como no social, não, digo no jeito que ele vai subindo na pirâmide social do país dele, ele tenta mais e mais esquecer a origem dele. Eu não sei se você observou isso nas suas pesquisas, né? Ele tenta... Nem todo mundo, né? Mas Nem tem todo mundo, essa parte aí que é meio equivocada, né? nem todo mundo. Pois é. Graças a Deus. É aquele pessoal que está falando que faz uma coisa equivocada. Mas me fala o seguinte: comunidade brasileira onde você vive, existe comunidade brasileira? Nós temos que fazer um outro bate-papo, e eu vou botar você só para a gente falar sobre esse tema. Vamos deixar anotado aí. Bianca e Ana vão anotar isso aí, vamos deixar preparado. Vamos fazer lá num outro dia, só para a gente falar sobre os seus estudos. Você topa? Sobre os meus estudos? Dos seus livros? Topo. Vamos fazer. Isso aí vai dar 5 episódios. Vai ser que nem série da Netflix. Mas me conta aí. Comunidade brasileira local. Tem comunidade brasileira aonde você vive? Tem. Nossa, tem brasileiro aqui pra caramba. Muita coisa mesmo. Como é que vocês se interagem? Existe um centro cultural, é igreja, é restaurante? Como é que vocês se relacionam? Vocês têm relações? Não contando esse período de pandemia, né, que a gente está sabendo, mas de uma forma tradicional, como é que essa comunidade se encontra aí na Suíça, da sua cidade? Tem de tudo, Douglas. Tem igreja, o pessoal se encontra em restaurante, muito café com bolo na casa das mulheres, sabe? Tem programação de contação de história, inclusive patrocinado pelo governo, em que uma pessoa contação de história para crianças em bibliotecas. E tem grupos de mães em Zurique, aí tem no WhatsApp e no Facebook. Aí tem associações, tem, enfim, grupos com trabalhos voluntários, é uma comunidade bastante, digamos, efervescente, assim. Muito legal. E você participa com o seu marido, que é alemão? Meu marido, não, é alemão. O meu marido não participa muito, não. Porque, em geral, é muita coisa de mulher, assim, ele acha meio chato. Que isso aí, Mas... que sexista. Vou chamar ele para fazer parte do meu sindicato. Mas eu participava muito, eu ia a muitos eventos, estava sempre em contato, até porque eu faço as minhas matérias, né? E aí é um material rico ali, vivo, que sai desses encontros para mim, sabe? Para mim é muito, como meio antropológico. Não, eu agora estou caminhando pela comunidade portuguesa também. Tem uma comunidade portuguesa aqui em Palm Beach e eu tenho frequentado, batido papo com eles, acho muito legal, porque nós que somos do Rio, principalmente a gente que é do Rio, a gente tem muito a ver com o português. Muito, né? Muito. Entendeu? Olha, eu nunca vi tão parecido. A gente até brinca lá com eles e outro dia eu fui comer um pudim de leite. Aí eu falei assim, isso aqui dá amigo. Ora, você pensa que vocês aprenderam a fazer pudim de leite com quem? Vocês aprenderam e erraram a receita. Nossa, é verdadeira. Isso é uma porca. Mas eu acho esse contato muito importante. E eu adoro isso para poder entender essa multicultura desse caldeirão efervescente que é o vivo, que é chamado Estados Unidos, e especificamente o sul da Flórida, onde nós temos alemães, nós temos irlandeses, nós temos suíços,
nós temos portugueses, nós temos a América Latina inteira aqui. Então, se você não consegue entender isso, cara, tu tá mal. Entendeu? Você tem que entender. E eu procuro entender, e não é fácil, não, né, Lívia? Não é fácil não, conviver com o diferente não é fácil, né, a gente está aqui falando isso tudo, mas ninguém está dizendo que é fácil, vou chegar e vou nada, você vai passar vergonha, vai pagar mico, vai se sentir inadequado. Qual o maior mico que você pagou como imigrante? Conta aí. Conta o teu que eu conto o meu. Eu já paguei tanto, eu não estou me lembrando. Você sabe que eu tenho um podcast com 2 brasileiras, uma mora na França, outra na Alemanha, que se chama Fora da Casinha. A gente só fala de mico. Eu vou te convidar para você ir lá no podcast contar as vergonhas. Pode me convidar que eu vou também. Vou te contar um mico que me veio na cabeça agora aqui. Tá. Depois eu vou te contar o meu. Agora eu lembrei de um. É porque é muito, eu pago todo dia. Tá, vou contar. Uma vez eu fui num jantar na casa da minha cunhada, que é a Alemanha, na Alemanha, mas a Alemanha, quando eu falo a Alemanha, é aqui a 30 minutos da minha casa, que eu moro perto da fronteira. E a minha cunhada mora a 45 minutos da minha casa. Bem, eu cheguei lá, tinha um casal alemão, amigo deles lá, do marido dela e dela. Não, e a gente conversou o jantar inteiro, a gente já estava se tratando por você, porque os alemães, os suíços, enfim, o pessoal aqui na Europa não é como nos Estados Unidos, que é o você. Aqui tudo é o senhor, aí tem um pronome, que é o pronome para usar o senhor, é uma coisa bem formal. Mas já estava todo mundo no você, bebemos vinho e tal. Na hora de ir embora, ela veio, me deu um beijo, essa moça. Aí eu dei um beijo, quando eu fui dar um beijo no marido dela, ele fez assim para mim. Eu fiquei com ódio daquele homem. Eu falei, então você não quer beijo, né? Então tá, então não beija. Já falei assim, fiquei com uma raiva. Eu falei, aí eu vim reclamando o carro inteiro com meu marido. Eu falei, que homem nojento fazer isso comigo. O cara fez assim, que vergonha, que humilhação, sabe? Foi horrível. Mas eu passo muita vergonha. Minha filha, vou contar uma outra rápida. Minha filha falou, hoje eu fui para uma reunião com a professora dela, e a minha filha falou assim, mãe, eu falei, minha filha, eu falei direitinho, tem que falar alemão, né? Aí ela falou, mãe, falou. Ela tem 14 anos, minha filha. Ela disse assim, mãe, o problema é que você fala alto demais, você grita, mãe, eu fico com vergonha. Eu acho que eu falo alto com medo de que ela não vai me entender, porque toda vez que eu estou falando alemão, eu falo muito alto. Mas isso acontece com a gente também. Vou substituir o meu mico para acompanhar o teu mico do beijo. E aí, 2 amigos meus da igreja, 2 americanos, né? E terminou o culto, eles vão para o lobby, bater papo, estão lá os 2 batendo papo, e aí eu chego, olho para os 2, tudo bem, como é que vocês vão? Tudo tranquilo? Os 2 param de conversar, olham para mim, não falam nada e voltam a conversar. Eu fiz uma foto de educação, porque na cultura deles, se tem 2 pessoas conversando, não importa se é no lobby, né? Eles estão falando ali, tem que respeitar aquela privacidade. Mas cara, cheguei lá, flamenguista. Não tapinha nas costas. Colega! Tudo bem? Olha, nunca vou esquecer desse mico. Douglas, é igual aqui. Aqui também não pode interromper, não. Mas, pô, o cara tá ali, bicho. Foi, tudo bem? Não dá. Mas a gente vai aprendendo. Não vai aprendendo. Esse mico me destruiu por 30 segundos. Depois eu recuperei. E devo ter ido interromper a conversa de uma outra pessoa. Por isso que eu falo. Os caras me falando hoje da reunião, não, você tem que vir, você vem, cara, eu sou do grupo de risco. Como do grupo de risco? Você tem menos de 60 anos? Não, eu agarro todo mundo, eu abraço todo mundo, eu cumprimento. Então eu saio me contaminando, eu não posso, eu toco em tudo, entendeu? Meus olhos estão na mão, eu tenho que ver, não adianta. Aí o pessoal ele ri, mas não entende. Eles riem, mas não entendem. Você é o grupo do risco comportamental, né? Eu não posso, cara, não posso mesmo, não. Eu fico doido. Eu vou num lugar que, quando eu vejo alguém, eu chego a ficar pulando, mas eu não posso com esse tempo de Covid. Eu estou muito feliz, porque com esse negócio de Covid, bota máscara, ao menos a pessoa não sabe quem eu sou.
Entendeu? Então eu finjo que eu também não sei quem ela é. Porque senão eu vou lá falar com a pessoa, tá dando abraço, é uma droga, é uma droga. Agora, você falou nesse nosso papo, e nosso papo caminha para o fim deste programa. Eu já falei, nós vamos ter vários programas com ela. Vamos ver. Já vou estar no Ah, programa. mas eu te falei que eu vou te chamar para o meu livro, para o meu podcast. A gente já vai. Aí, eu não gosto muito de falar, não sei se você observou isso, eu falo pouco, entendeu? E aí, então, mas a gente tem que acabar. E você já falou aí dos desafios, alguns desafios. Mas me conta aí qual teria sido o maior desafio seu no teu processo de migração. Nossa, acho que foi aprender a aceitar essas diferenças. Eu acho que eu cheguei aqui muito arrogante, sabe? Achando que só o meu jeito era o correto, né? E não respeitando, primeiro não entendendo que não que isso faz parte do DNA da pessoa, né, no caso, ela cresceu daquele jeito e ela vê o mundo de outra maneira, e eu achava que a minha maneira era a correta, somente a minha. Então eu tive que passar por esse processo aí de vai lá embaixo, aí surge, ressurge, vai aprendendo, vai, aí eu levo um fora ali, levo outro fora aqui, e me descobri tanta coisa, né, fui descobrindo tanta coisa sobre mim. Acho que a língua foi um super desafio também, nesse meio tempo aí de tudo. Aprender o alemão não é fácil, e eu continuo, para mim é todo dia um aprendizado, até porque, Douglas, aqui ainda tem um fator complicador aí, além da língua ser difícil, eles falam dialeto, sabe. En Cara. então a gente aprende, os migrantes vão lá para o cursinho de idioma, aprende alemão, mas na rua eles falam uma variação linguística do alemão. E aí muda de estado para estado, aqui se chama cantão. Então, num cantão tal, vai mudando. Então é uma coisa, assim, tenebrosa. Eu tenho um sobrinho que mora na Alemanha, o Rodrigo, e ele fala, ô língua feia essa tal do alemão, mas a gente tem que aprender e falar, né? Tem que aprender, não tem jeito. Nossa, mas é um terror, assim, impressionante. Olha, o meu risco com esse negócio de idiomas é que tem horas, não sei se acontece com você, que eu não sei a palavra em inglês, não sei a palavra em português. Eu tenho que ficar mudo um dia. E Porque tem hora que dá branco mesmo, e se fica terrível. Tem hora que eu vou ficar mudo, cara, não tem jeito. é horrível, tem hora que, nossa, você tá cansado, né, às vezes você tá muito cansado. Mas, ó, eu quero contar uma coisa rápida. Conta, conta, Sabe conta. que dentro desse processo aí que você falou da dificuldade, que eu falei da arrogância, né, eu estava uma vez, eu fiz a universidade em Lugano, na parte italiana da Suíça, e eu tinha que pegar um trem em Zurique, que ia direto, esse trem vai para Milão, mas ele para antes em Lugano, que fica a 1 hora de Milão, enfim, na Itália, né. E aí, eh, eu estava em dúvida, não estava escrito na plataforma se aquele trem era o trem que estava indo para Lugano. E aí eu falei com o guardinha o cara, o funcionário do trem, falei em alemão: "Esse trem está indo para Milão, para Lugano?" Aí ele olhou para mim e ele falou assim: "Sim, mas a segunda classe é lá atrás." Sério. Aí eu falei: "Não, mas eu vou de primeira mesmo, porque eu não ando de primeira classe não." Mas por que que eu ia de primeira classe sempre nessa viagem? Porque ele corta os Alpes suíços e ele faz umas curvas, e eu passava mal, então eu precisava ir na primeira classe, porque tinha lugar para eu deitar, era sempre vazio, então eu deitava e não me sentia muito mal. Mas em geral, claro que eu ando de segunda classe, mas eu falei: "Gente", e olha que eu ando arrumadinha, hein, mas é o sotaque. Não, Incrível, né? não tem, não tem. As pessoas. Agora, aí com isso você linkou no que você falou lá no começo, Sim.
a escolha de adaptação equivocada. Como é que é a Eu vou palavra? ser sempre assimilação, né? É, Eu vou ser o sempre o cara. gatinho, eu vou É, ser sempre o gatinho, né? é, Do forno, ali do lado do forno. Eu nunca vou ser suíça, eu não é, sou europeia, eu sou uma estrangeira que fala, que abre a boca e fala com sotaque. Bem, é. até a minha aparência, eu não tenho cara de suíça, né? Eu tenho, no máximo, cara de portuguesa, ou uma pessoa miscigenada do Brasil, enfim. Não, e aí eu fico vendo essas pessoas que aqui são morenas. Eu sou preto aqui, cara. Eu sou preto. Até eu me conscientizar que eu sou preto demorou, mas eu sou preto. Tem gente muito mais morena do que eu que me faz lembrar de uma comédia do Chappelle. Tem uma comédia do Charles Chappelle, acho que esse é o nome do cara, que ele interpreta um cara cego que é um líder da Ku Klux Klan, da KKK. Só que ele é preto, mas ele não enxerga. E aí eles usam aquelas máscaras e ele, é uma comédia, tá no e ele vai lá e discursa contra esses negros, ele fala uma loucura, e o povo vê o delírio. E aí, numa dessas palestras, o povo fala assim: tire sua máscara, líder, tire sua máscara, líder. Aí ele tirou a máscara, ficaram todos mudos. Entende? Quer dizer, ele não sabia, entendeu? Quem ele era, entendeu? E se enganava. Eu não vi, eu só vi esse trecho, eu quero ver esse episódio todo, mas é bem conhecido, todo mundo comenta isso aqui nos Estados Unidos. O cara, ele finge que ele não sabe, ele é cego, ele não está sabendo quem ele é, entendeu? Ele está achando que o inglês dele é legal, ele está achando que porque ele bota uma roupa bonita, bota uma caneta bacana no peito, bota uma ele virou nacional, ele não, ele vai continuar sendo imigrante. E vai ser muito melhor para ele dele saber disso, porque ele vai, em vez de tentar ser uma coisa que ele não é, ele vai ter orgulho de ser o que ele é e saber o que ele chegou, aonde ele está. Seja o que ele estiver fazendo. Está colocando paralelepípedo nas calçadas, está limpando o banheiro, está sendo presidente de uma companhia grande. Não importa, você saiu do Brasil, você teve coragem, você está desafiando as suas resistências para se tornar uma pessoa mais bem-sucedida e dar uma experiência maior para os seus filhos. Você tem que ter orgulho para isso, cara. Para que tem vergonha? Entendeu? Então, cara, olha, você que está ouvindo a gente hoje, vai ter que terminar, não tem jeito, aqui está pitando aqui, ó, vai acabar. Então é o seguinte, Liliana, eu vou conversar com Liliana muito mais vezes, porque o papo foi ótimo. Liliana, você quer deixar suas últimas considerações? Eu nem sei mais o que dizer, eu achei que foi tão interessante, esse você já está entrando aí no meu tema do meu segundo livro, que é a descoberta de ser não branco, né? Que é uma coisa que o professor Silvio de Almeida fala muito. Eu brincando, eu não sou preto, não, eu sou branco. Não branco que a gente fala não de ser de pele, né? Mas de ser latino-americano, de ser brasileiro, e você não adianta. Não, eu queria dizer que eu adorei, que eu achei muito interessante essa sua proposta de trazer histórias de imigrantes, e, enfim, queria agradecer a participação, gostei muito, achei bem bacana. E quero dizer para você também que eu tenho muita inveja que você mora aí na Flórida e você não tem inverno, entendeu? Porque inverno eu tenho é o inveja ó. eu tenho inveja de você que mora na Suíça, tem aquelas montanhas lindas que pode ir para a Alemanha em 30 minutos. Você falou isso para me provocar. Eu sinto. Mas vamos acabar aqui, depois a gente discute. Vamos encerrar o programa, a gente vai continuar essa discussão no final aqui nos bastidores. Você que assistiu a gente até agora, cara, não perde o próximo episódio. Não perde o próximo episódio, que você vai ficar cada vez mais maravilhado com essa nossa aventura de ser imigrante. E olha aí nos comentários, que vai estar aí, vão colocar os links dos canais da Liliane, para você acompanhar ela também, né? Porque isso é uma grande rede de imigrantes que a gente está criando aqui. Um beijão para você, Liliane. Um beijão para você que está vendo. Beijo, obrigada. E até o próximo episódio. Fica aí que você vai ver aí o teaser do próximo episódio, assim que acabar. Obrigado.